Vamos lá. Ô Lindbergh, pelo amor de Deus, você quer dizer que foi coisa do Congresso Nacional taxar a blusinha que o governo não queria? O PT inteiro votou a favor, assim como o PL. E aqui eu não vou passar pano pra um, não. Os bolsonaristas fingiram que estavam contra, discursaram contra, na hora de votar, votaram simbolicamente a favor. Nem pediram votação nominal. Votaram simbolicamente a favor e orientaram a favor. E o PT orientou a favor. Se o PT era contra, se o Lula era contra, a Janja era contra, o PT e o governo poderiam ter orientado contra e ser derrotados pelo Congresso. É do jogo. Aí você me diz... E ainda tinha o veto do Lula, que você falou. Ó, o Lula poderia ter vetado, mas aí criaria uma crise política com o Congresso. Pô, agora o Congresso aprova um PDL com 388 votos, o governo entra no Supremo, vários deputados do PT começam a publicar a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Isso é uma crise política muito maior do que se o Lula tivesse vetado taxação de blusinha. O único deputado que pegou o microfone naquela votação individualmente para marcar voto contra fui eu. O único, tá registrado, tem o vídeo. Agora, se você me diz, na taxação da blusinha, que o Lula que é contra, que o Lula é contra, que o Haddad abriria a mão da arrecadação que ele teve a partir dessa taxação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço seu compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto pra revogar a taxa da blusinha. Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Porque você tá falando que você é contra, que o Lula é contra, então eu quero apoio seu do Lula pra gente revogar a taxa de blusinha. Apresenta agora, a assessoria pode apresentar, pode assinar em meu nome, pode apresentar agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar a urgência aqui agora como líder. A Haddad tá no telefone aí, tá querendo entrar ao vivo na live. Não, bom, vocês são contra, então vamos lá. E o outro ponto, pô, você votou a favor do aumento do número de deputados. Aí agora você diz, não, eu quero que o Lula vete. Pô, sim. Então você defendesse desde o início, você contra, né? Pô, você dizer, não, votei, agora eu quero que vete. Aí fica um negócio meio malemolente aí. E o outro ponto, para finalizar, é dizer o seguinte, sobre privilégio. Eu tenho uma PEC anti-privilégio para constitucionalizar a vedação de qualquer verba indenizatória ultrapassar o teto e acabar com férias de 60 dias. O PT, na legislatura passada, assinou, o PT todo assinou. Nessa legislatura, nenhum deputado do PT assinou a minha PEC. E não adianta a proposta que foi enviada pelo governo, porque a proposta que foi enviada pelo governo ou é projeto de lei complementar ou é projeto de lei ordinário, que o Supremo ou o Conselho Federal de Justiça derruba numa decisão administrativa ou mesmo numa decisão judicial. Se a gente constitucionalizar, aí sim a gente resolve o problema. Mas até agora nenhum deputado do PT assinou. E olha que na legislatura passada todos assinaram. O Kim, agora é a sua segunda pergunta, aí você pode usar esses 3 minutos também para comentar o que foi dito e fazer a pergunta no final. Tá. O Kim, você acha que se o Lula for derrubar a taxa da blusinha, vai precisar de um projeto teu? Ele mesmo vai derrubar. E você sabe o que eu tô falando. Aquilo foi uma negociação do Congresso. O Lula contra o tempo inteiro. Eu acompanhei isso. Aí de última hora disseram, ó, cai de 60% para 20%. Impuseram ali. Impuseram um acordo. Foi patrocinado e dirigido pela Câmara, pelo presidente da época. Foi isso que aconteceu. O Lula protestou contra isso o tempo todo. Essa é que é a verdade. E deixa eu te contar em relação à questão dos deputados. Todo mundo votou pelos seus estados. Votamos. Só que naquele momento, de lá para cá, houve uma mudança na conjuntura muito grande. O debate que está colocado no país agora é quem vai pagar a conta por essa crise que apareceu aí agora. Se são os mais ricos ou o que vocês defendem. Porque eu quero perguntar se o Kim defende tirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Eu quero te perguntar, Kim, também, se você é a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência, ou seja, que o aposentado pague menos, ganhe menos do que um salário mínimo. Você entende, Vilela? A discussão aqui é quem vai pagar a conta. Então, esse é o debate que está colocado para o país. E eu vejo uma reação muito grande do Congresso, sim. Porque nessa hora, ninguém quer mexer em nada. Ninguém quer abrir mão dos benefícios tributários. Desembargador não quer mexer no supersalário. Ninguém. E aí? Então, é em cima desse debate que eu te pergunto. Qual é a saída? A saída que o mercado oferece é essa. É tirar dos pobres. Desvincular de saúde e educação dos pisos constitucionais é um crime. A gente tem que avançar muito nisso. Desvincular o salário mínimo é mais do que um crime. É uma elite
brasileira com muita influência no meio político, completamente egoísta, que pensa só nos seus interesses. Eu tô aqui, Vilela. Olha aqui. Você sabe que quando foi acabar a escravidão aqui no Brasil, existiu uma grita. Sim. Acabar com a escravidão é um erro, as pessoas não vão ter... Com nossa contrapartida, né? 1936, quando criaram o salário mínimo, a mesma coisa. Vai quebrar o país, vai quebrar o país. Em 62 aqui, quando nesse debate do salário mínimo, o jornal o Globo dizia irresponsável, vai falir tudo. Nós estamos enfrentando isso o tempo inteiro. Olha, a manchete do Globo era o seguinte: considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. É em cima disso que eu queria perguntar a tua posição sobre o salário mínimo e previdência, mas também sobre a PEC 6x1, a escala de trabalho 6x1. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto, sou sim a favor de desvincular piso de saúde e de educação. E não é para investir menos em saúde e investir menos em educação. Nenhum país europeu, Estados Unidos, Japão, nenhum deles tem piso constitucional de saúde e educação. Todos eles têm saúde e educação melhor do que o Brasil. Esse modelo institucional é um fracasso. E é um fracasso porque não dá flexibilidade para o gestor governar como ele precisa governar. Aí você está me falando, mas se não tiver piso, o político não vai investir nada, o presidente não vai investir nada, o governador, o prefeito não vai investir nada em saúde e educação. Não existe vinculação constitucional para assistência social. Não existe vinculação constitucional para Bolsa Família, por exemplo. E a assistência social foi um dos investimentos que mais aumentaram nas últimas décadas. Assim, em 10 vezes mais do que a gente via nas últimas décadas, e não tem vinculação para isso. Como é que você soluciona o problema, por exemplo, de em 2026 a gente ter mais idosos do que jovens, com o piso da educação e com o piso da saúde, com a realidade de 5 mil municípios diferentes, em que tem município que tem pessoas mais idosas que precisam investir mais em saúde e menos em educação porque não tem mais aluno. Essa é uma questão de governança, não é de tirar dinheiro do pobre para passar para o rico. É política pública para o pobre mudando de acordo com a prioridade do gestor. Então, sou a favor sim, não tenho nenhuma vergonha em relação a isso. Sobre PEC 6x1, eu acho até que você ia falar isso, porque eu tenho denunciado o engodo da deputada Erika Hilton há muito tempo. Porque não precisa de PEC para isso. Que a gente apresentou um PL também. É isso que eu ia falar, que acho que você estava começando a desenvolver e não falou. Mas o primeiro engodo é esse. Só o fato, e é bom que você saiba disso e que você admita isso aqui e concorde comigo, que não precisa de PEC para isso, certo? Não precisa. Não precisa. Então, só o fato de ter sido apresentado uma PEC, na minha avaliação, foi só para criar o carnaval de coletar a assinatura de 171 deputados, de precisar passar por um processo mais complexo na CCJ, aí a prova na CCJ precisa criar uma comissão só para analisar a PEC, aí precisa de 10 sessões, aí depois precisa de 308 votos em 2 turnos nas 2 casas para daí ser aprovado. Ou seja, a deputada Erika Hilton fez isso para enganar o trabalhador. Não fez isso para acabar com a escala 6x1, porque um PL apresentado por um deputado, com a assinatura de um deputado, levado para o plenário, faria essa mudança. Agora, mudar isso só com uma lei vai fazer mudar a realidade? Não vai. A gente já tem um histórico, a PEC das domésticas. Foi dito que a PEC das domésticas garantiria os direitos das empregadas domésticas, garantiria que elas recebessem o FGTS, o 13º, teria direito à previdência. O que aconteceu 10 anos depois da aprovação da PEC das domésticas? Aumentou a informalidade para diaristas, aumentou a informalidade para empregada doméstica. E aí na informalidade ela não tem direito nenhum. Então não é uma lei sem você fazer a economia crescer, sem você fazer o estímulo econômico, sem você baixar a tributação, que a gente já tem imposto demais para tudo. A maior carga tributária dos países emergentes, nem da América Latina. Entre todos os países em desenvolvimento, nós temos a maior carga tributária. Para rico, para pobre, para todo mundo. E aí o governo só pensa em arrecadar mais, quando já teve um aumento de arrecadação em 9% real, recorde, em 30 anos, quando a gente pega o mês de maio. E eu só quero reforçar aqui, você falou, para acabar com taxa de blusinha não precisa do Lula, que... Não, mas calma, eu tenho 5, né? Você tá apontando meu tempo aí. Eu tô todo Você tá apontando meu tempo. Tenho mais tempo aí. Nesses 3, 5 aqui. Ó, que o Lula não precisa de PL meu pra revogar a taxa de blusinha. Falou, então revoga aí agora, faz uma medida provisória revogando. Claro. Se quiser eu relato. Eu pego essa briga e eu duvido, Lindbergh, eu duvido que
Se o Lula mandar essa medida provisória, ou se você convencer o presidente Hugo Mota a pautar o meu projeto, que minha assessoria já deve estar fazendo agora, eu duvido que o plenário tem coragem de votar contra. É muita pressão popular. Como eu coloquei pra você, 88% de quem comprava. Eu comprava, fazia compra online, em site internacional, Shein, Shopee, todo mundo fazia. Assim, isso foi um dos maiores baques de popularidade do governo, e o governo insistiu sim. Manteve sim, sustentou sim. Lula não vetou, não quis comprar essa briga. Se ele era tão convicto contra isso, vetasse e depois levasse a briga pro veto e deixasse aí sim o ônus pro Congresso, se o Congresso tivesse derrubado o veto, né? E para fechar, eu quero colocar o seguinte. Não foi respondido também, você falou sobre teto, sobre privilégio, mas do fato do PT inteiro ter votado na legislatura passada em aumentar o teto. Em aumentar o salário dos ministros do Supremo, em aumentar o salário dos deputados, em aumentar o salário dos senadores, em aumentar o salário do presidente da República, em aumentar o salário do procurador-geral da República. Você acha que cerca de 36 mil reais era um salário baixo? Era um salário incompatível com a função de um parlamentar? Precisava aumentar para 46 mil reais? Você que está falando do enfrentamento aos mais ricos, a elite pública também é elite, assim como a elite privada, e precisa ter seus privilégios enfrentados, inclusive a elite política. O Kim, falar e não responder pergunta é o que você está fazendo aqui comigo, que eu perguntei. Fundos exclusivos. Um milionário tem 100 milhões. Por que você votou contra essa taxação, gente? Aí você fugiu de uma outra, que é falar dos aposentados. Eu perguntei aqui muito claramente. Sou a favor. Que é a favor de desvincular? Sou a favor. Então é a favor que o aposentado ganhe menos que um salário mínimo. Veja só. O Brasil dessas desigualdades. Aí vamos lá, 800 bi de benefícios tributários, isenções de todo tipo. Nós temos pagamento de juros, algo em torno de 900 bilhões. Então, cheio de problema no andar de cima. Qual é a proposta deles? Isentar os ricos, porque você foi contra a taxação dos fundos exclusivos. Então, o cara que ganha 100 milhões, ele pode ter um dinheiro num fundo e não paga nada. E o gari tem que pagar. Aí corta de onde? Corta de saúde, de educação. A saúde e a educação brasileira tem que melhorar muito. No governo do Temer, quando fizeram o teto de gasto do governo Bolsonaro, foi uma queda muito grande, foi uma coisa que o Lula recuperou. Então, Kim, nesse aspecto aqui, é preciso a gente saber de que lado está. Você faz o discurso correto em relação a privilégios do funcionalismo, que eu concordo, mas parece uma defesa grande das elites brasileiras, como se pudessem ter privilégios. E os trabalhadores pagando a conta. E vão ter menos saúde e educação? Não vai ter o salário mínimo vinculado à aposentadoria? Eu acho, sinceramente, Vilela, das propostas que mais me irritam todo. É isso. Eu já falei aqui, mas são sempre nos fóruns econômicos, milionários dando essa receita. E na hora, nenhum quer pagar, nenhum quer contribuir de alguma forma. Eu quero defender a Erika Hilton aqui, tá? Porque a Erika Hilton é uma grande parlamentar, ela apresentou uma PEC e pode ser por projeto de lei também. A gente apresentou essa semana. Por que ela colocou a PEC? Porque, de fato, uma PEC dá mais segurança de que você vai ter a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Então faz sentido apresentar uma PEC. Ela não fez aquilo para aparecer, ela está lutando e conseguiu dar uma visibilidade a essa causa grande. A bancada do PT sugeriu ao presidente Lula para o governo mandar esse PL e urgência constitucional, que em 45 dias seria votado. Porque aí você argumenta contra, porque não vai resolver com a lei, parece os argumentos do passado, contra a criação do salário mínimo, contra a escravidão, porque as pessoas ficam... Gente, tem gente que passa o dia inteiro no ônibus, 2, 3 horas no ônibus, trabalhando. Se existe uma mobilização nacional em cima desse ponto. Então eu fico vendo aqui que é interessante, parece a defesa dos ricos, como na taxação dos fundos exclusivos, você tem uma posição. Aí cai tudo em cima do pobre, cai tudo em cima do trabalhador. É essa a nossa discordância aqui.